Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter justiça. Homem de braços esticados e pernas flexionadas está no centro da tela. Faz alongamentos em uma quadra. Aí, beleza, o outro lado agora. Trocou. Calcanhar de trás apontando lá para o céu, apontando para cima. A aula do Bruno é das mais esperadas pelos alunos. Ele é visto como aquele professor boa praça, amigo de todo mundo. É educador físico em Brasília há 12 anos. Ama o que faz. Ser professor... Bruno Moraes, professor de educação física. É algo que me preenche enquanto ser humano. A melhor parte de ser professor é essa. Para ele, ensinar é dom, só que às vezes se torna desafio também. É que volta e meia tem de conviver com situações violentas no ambiente escolar. Numa aula minha, 2 alunos meus brigaram. O que apanhou, no outro dia voltou com uma faca desse tamanho para a escola. O que tinha batido ficou sabendo que ele estava com a faca e veio me avisar. Falou, professor, o fulano tá com a faca e eu vou tomar a faca dele e vou matar ele. Ele me falou isso, eu vou matar ele. Aí nessa hora eu falei, eu não posso deixar esses 2 juntos, né? Bruno foi parar com um dos estudantes na direção. Tentou evitar o pior, só que precisou intervir quando o jovem empurrou a coordenadora do colégio para sair da sala. Eu segurei ele e acalmei ele. Ele começou a chorar e eu falei, cara, eu tô aqui para te proteger, meu. Se eu não me importasse com você, eu já teria chamado a polícia. Um outro episódio deixou o Bruno bastante incomodado. Era o primeiro dia de aula. O professor se apresentava para a turma quando um aluno atrasado chegou ouvindo música alta. O rapaz sentou e colocou os pés na cadeira. Foi repreendido. Inconformado com a bronca que levou, lançou um olhar intimidador. Você sente a tua medula arrepiar, você fica com medo, né? Você fica com medo. Nesse caso mesmo desse aluno que tinha me intimidado, ele já tinha sido preso 2 vezes por dar facada, por assalto. Bruno fez da experiência ruim um aprendizado. No fim das contas, ele e o aluno ficaram numa boa. Não vale a pena você bater de frente com 1, com 2, com 3, com 10, com 20. Pode ser que no 30º você se dê mal e o preço é alto. Que você pode Papel pagar. em cima de porta, sala dos O professores. preço pago por um professor da rede pública de Valparaíso, em Goiás, foi muito alto. Júlio César Barroso, de 41 anos, acabou assassinado a tiros dentro desta escola. O atirador era um aluno menor de idade que havia sido expulso da instituição por mau comportamento e já tinha inclusive ameaçado o docente outras vezes. Os números preocupam. O Brasil Repórter já foi Fernanda o primeiro Muilaerte, colocado Brasília DF. no ranking mundial de violência contra professores. Algumas vítimas relataram que não sofreram apenas intimidações. Muitos docentes foram alvo também de agressões físicas. Um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontou que pelo menos 12,5% dos professores brasileiros foram agredidos verbalmente pelo menos uma vez por semana. A média entre os 34 países pesquisados era bem menor, de 3,4%. O país foi seguido da Estônia, com 11%, e da Austrália, com quase 10%. E o que justifica essa violência desenfreada nas escolas? Essa violência, ou essa insegurança, ou disciplina ou indisciplina, ela não é um fato isolado. Edileuza Fernandes Silva, pedagoga. Por estar dentro de uma instituição, ela não se constitui como um fato isolado. Eu vejo a violência como um fenômeno social que é decorrente da forma como a nossa sociedade hoje está estruturada. Para especialistas, o problema pode estar na base da estrutura familiar. A maioria das pessoas acha que... Cláudia Duarte, advogada e conselheira da OAB-DF. É colocado na escola, a responsabilidade passa a ser da escola? Não, a responsabilidade continua da família. Frustrações, todos nós Mônica Álvares, temos, psicóloga. Desde criança. É o ouvir o não, é entender os nossos limites, é entender que a sociedade não está à nossa disposição. E o ambiente escolar, veja bem, você recebe uma nota que não é adequada, você recebe um limite de um professor, um limite de um supervisor, você tem regras a cumprir ali. Quando essas pessoas não foram adequadamente, desde o histórico familiar,
educadas de uma forma satisfatória ao ouvir esse não, essas explosões de agressividade, elas podem acontecer com mais veemência. Homem escreve em papel. Numa dessas explosões de agressividade, o Juliano foi agredido. Um aluno que não gostou de uma questão de raciocínio lógico partiu para cima do professor de matemática. O adolescente estava sob efeito de drogas. Não satisfeito com a forma como eu estava trabalhando, abordando o assunto, Juliano Rodrigues, professor. Ele levantou e jogou o papel na minha cara, saindo de sala de aula. E eu fui atrás dele, né, falando com ele que não havia necessidade disso, que se ele tivesse alguma dúvida, tivesse algum questionamento, me perguntasse, né, que a gente conversava a respeito. E tirava e esclarecia para ele o porquê que aquela questão era daquela forma. As imagens do circuito de segurança da escola mostram o ataque. Fui surpreendido com um soco no rosto, né? E depois foram pontapés, chutes, né? E a partir do primeiro golpe que eu levei, que eu não esperava, eu comecei a me defender, me esquivar dos outros. O agressor foi suspenso e transferido de colégio. Em casos como esses de violência contra professores, há punições previstas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante direitos, também fala em deveres por parte desses meninos e meninas. Cláudia Duarte, advogada e conselheira da OAB-DF. O adolescente e a criança que estão no contexto escolar, eles têm direito de ter um ambiente tranquilo para que possam receber essa informação, né, que vai fazer com que eles, né, progridam, né? Nesse mesmo contexto, por conta desse direito de quem está dentro da escola, tem também o contrassenso, que é justamente o adolescente e a criança que se mostram indisciplinados. O ECA também, principalmente em fase do adolescente, ele não passa a mão na cabeça. Claro que ele tem medidas, né, no sentido de educar, diferente do adulto. Então, nós temos direitos que devem conviver de forma equilibrada. A gente pune, mas com a intenção de educar. Então, eu tenho que equilibrar essas duas situações. Juliano pediu para mudar de turno. Ainda carrega um trauma que, segundo Mônica, é justificável. Todos nós lutamos pela preservação da Mônica vida. Álvares, psicóloga. A vida é nosso bem mais precioso. Nenhuma pessoa fica confortável de saber da possibilidade de perder a vida ou se ela está em ameaça. E algumas pessoas vivem o trauma de uma maneira muito avassaladora. Não conseguem superar aquilo. Ficam estressadas, ansiosas, repetindo a cena na cabeça. Ficam pessoas, é como se acendesse uma luzinha vermelha na cabeça da pessoa. Depois do episódio para frente, ela já acha que aquilo pode se repetir a qualquer momento, em qualquer lugar. Alguns desenvolvem esse tipo de defesa. Não passa pela cabeça do professor de matemática desistir. Apesar da tristeza que sente, ele garante que perdoou o agressor. Eu não tenho nenhum tipo de mágoa contra ele. Juliano Rodrigues, professor. Sabe, assim, eu espero que, se caso ele esteja vendo também esta reportagem, né, que ele também dê a volta por cima, que ele coloque na cabeça que ele precisa estar estudando, que ele precisa estar buscando, através da educação, um futuro para ele. A área onde o Juliano dá aulas é considerada das mais perigosas. No colégio, casos de violência são comuns. Vão de pequenas agressões a atos extremos. Isnando Santos Ambrósio, diretor. Somos vulneráveis. A violência que ocorre na sociedade, ela se transfere para nós aqui também, né? A gente vê violências diretamente ao professor, como jogar papel, ameaçar o professor, tentar empurrar uma carteira no professor. Tem aluno que já colocou café no professor, então assim, a gente acontece assim de tudo. Justamente para acabar com essa cultura de violência, o colégio decidiu começar um projeto batizado de Escola de Paz. A ideia é que os responsáveis pelos alunos participem mais ativamente de atividades de forma a acompanhar a vida escolar desses estudantes. Iniciativas assim estão previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Este artigo determina que os estabelecimentos de ensino devem se articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Devem ainda promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência.
Também cabe aos colégios estabelecer ações que promovam uma cultura de paz. O adolescente, quando ele pratica um ato infracional, ele vai ser imposta para ele medidas socioeducativas. Cláudia Duarte, advogada e conselheira da OAB-DF. Uma liberdade assistida, uma semi-liberdade, uma internação, mas que concomitante a isso tem que ter medidas preventivas. E aí entra a importância de que essa rede, família, sociedade e Estado se unam para buscar o que levou realmente àquela violência. Essa atitude dessa escola é extremamente louvável. Por quê? Porque o grande problema geralmente se inicia, o primeiro fator de violência dentro da família. A seguir no Repórter Justiça, você vai ver a dificuldade que professores enfrentam para dar aulas em escolas que ficam em áreas violentas. A repórter Fernanda Tavares também vai contar a história de quem abandonou a carreira por não superar o trauma de uma agressão. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Pessoa retira caderno dentro de uma mochila e coloca em uma mesa. Alunos caminham dentro de escola. Mão mexe em mochila. Mão esquerda escreve. A gente vive uma realidade de violência, né? Violência diária, constante. Medo é constante. E a depressão é constante. Porque o professor, ele não é feito para brigar, né, com o seu aluno. Ele é feito para educar o aluno, para o bem dele, né? A gente é preparado para isso a vida inteira. Cornélio né? de Santiago, professor. Quando você nasce, você já nasce professor. Você já sabe o que é que vai ser, professor. Você gosta de ensinar. E você nunca espera que o seu aluno vá lhe agredir. Você espera que ele vai te receber bem. O desabafo é de um professor que precisou se afastar da sala de aula. A depressão que Cornélio desenvolveu é consequência de anos de agressões de alunos. Ameaça de morte, de colocar fogo na sala de aula, essas coisas assim. De esfaquear o professor, como já aconteceu comigo. De xingamentos, né? Ameaças em ambiente escolar geralmente desencadeiam problemas emocionais diversos. Mônica explica que esse tipo de situação traumática afeta diretamente a produtividade do profissional. O trabalho fica improdutivo. Um trabalho onde você está sendo Mônica tenso, Álvares, psicóloga. onde você não está com todo o seu estado de excelência ali. As atividades que exigem mais concentração são as atividades intelectuais. Então, os profissionais que trabalham com mais uso da intelectualidade, com certeza, eles caem a produção. O medo é tão grande que Cornélio não consegue pensar em outra coisa a não ser abandonar a carreira. Nenhum professor quer se afastar, a gente quer ter a saúde, a gente quer viver feliz, né? A gente quer dar aula da gente, ensinar, mas infelizmente está sendo impossível. Eu estou pensando seriamente em fazer uma outra coisa, porque eu estou com medo de ir para a sala de aula. Estou com medo de frequentar a escola, estou com medo de ser morto dentro da sala de aula. Profissionais dedicados, competentes, que têm amor à causa, eles podem falar, poxa, a minha vida está ameaçada, a minha vida está em risco, essa pessoa tem família às vezes, né? Tem esposa ou marido, ou tem filhos, ela vai de repente aí repensar a atividade profissional dela e vai rever se vale a pena continuar exercendo uma profissão onde ela não se sente segura. Uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal traz números alarmantes. 97% dos 1.355 entrevistados afirmaram que já presenciaram algum tipo de violência em sala. 57% disseram ainda que foram agredidos. A escola ela é vítima da violência, porque essa violência ela acontece e ela surge na sociedade. Rosilene Correia, então, diretora do Sindicato dos Professores do DF. São aqueles atores lá da sociedade que são violentos ali, vivem uma realidade dessa e vai praticar, se repete essa história. E muitas vezes também porque a escola acaba sendo local para o acerto de contas. Você sabe que as mesmas pessoas frequentam a escola todos os dias, o ano inteiro. Então, se eu estou querendo acertar conta com alguém ali da minha comunidade e estuda em determinada escola, eu sei que ali é o local certo que eu vou encontrar essa pessoa. A gente tem percebido, por exemplo, com o advento das novas tecnologias da comunicação da informação, Edileuza Fernandes Silva, pedagoga. As pessoas estão cada vez mais distantes, né? E isso faz com que as pessoas não conversem mais entre si, né? E quando você reúne todas essas pessoas num espaço único, como é uma escola ou uma sala de aula, esses conflitos tendem a emergir.
Rejane dirige uma escola que fica numa região com alto índice de criminalidade em Brasília. Coleciona situações de violência. Ela própria já foi vítima mais de uma vez. Em um dos casos, o agressor era pai de um aluno. A escola não tinha serviço de vigilância, né? E aí eu sempre, na entrada do turno, eu sempre fico no portão. Rejane Freitas, diretora. E aí, a entrada dos meninos do turno vespertino, que é às 13 horas. E aí todos entraram e após a entrada, uns 15 minutos, lá pelas 13h15, esse pai veio. Ele já estava muito agressivo no portão do lado de fora, que alguns pais haviam me comentado. E aí, às 13h15, ele voltou, né? Todos os alunos já estavam em sala, e ele voltou dizendo que ia entrar. O homem ficou nervoso quando a entrada na escola foi negada. Ele queria buscar a filha enquanto ela estava em sala de aula. Não se identificou e foi logo empurrando Repórter o portão. Fernanda Tavares, Taguatinga Foi DF. aí que ele conseguiu invadir a escola, partiu para cima da diretora e a empurrou. Os outros professores nessa hora ficaram assustados com a situação e decidiram então chamar a polícia. Cada fato desse que ocorre, a gente toma mais precauções, né, para proteger os alunos dentro da escola. Eu tenho aqui 620 crianças. Então, realmente, eu não permito, né, nem que os pais que a gente conhece entrem no horário de aula. Né? Quem dirá uma pessoa que eu nem conhecia, eu nem sabia quem era, nem sabia se ele realmente era pai. Eu tenho 22 anos, né, de profissão. E o que eu percebo é que de uns 10 anos para cá piorou bastante. Muitos profissionais estão desanimados. Dos quase 40 professores da escola, 7 estão afastados por depressão e síndrome do pânico. Apesar disso, os desafios para promover uma educação de qualidade são constantes. A chance que elas têm, a maioria delas, a chance que elas têm é essa. Né? E o meu trabalho, nós trabalhamos, o nosso grupo aqui trabalha em função disso, de oferecer a oportunidade dessas crianças realmente trilharem um caminho decente, né? Terem uma educação de qualidade. Mão direita escreve em caderno. E veja no próximo bloco, entenda como o bullying praticado nas escolas influencia diretamente no aumento da violência. E mais, apesar dos problemas, a Polícia Militar tem feito ações para combater a violência em sala de aula. O Repórter Justiça volta já. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Mão direita escreve em papel. Rosto escurecido de uma pessoa. Mãos seguram um livro. Mãe e filha preferem não mostrar o rosto. As duas sentem um misto de vergonha e constrangimento. A adolescente sofre com um problema cada vez mais frequente na escola: o bullying. Ela é alvo constante de piadas dos colegas por causa de um problema cerebral. A menina tem várias convulsões ao longo do dia, muitas delas no horário de aula. A mãe conta que esse é um prato cheio para brincadeiras de mau gosto. Quando me ligaram avisando, me mandaram imagens dela sendo agredida na porta da escola. Então, ela tinha 9 meses, que tinha colocado 2 estentes no cérebro, né? Tinha feito uma cirurgia, e você receber a imagem de um adolescente de 17 anos batendo na sua filha, um homem, porque ele é um homem, né? 17 anos, então foi desesperador. Desanimada, a jovem prefere estudar sozinha, em casa. Eu gosto muito de estudar, mas quando a gente pensa, quando chegar lá, que vai ter aquelas pessoas que não cansam, que são as mesmas brincadeiras, as mesmas coisas, eu muitas vezes penso em ficar em casa. Filmagem de adolescentes correndo. A violência dentro dos colégios assusta. O bullying muitas vezes é o gatilho para crimes. Em Suzano, São Paulo, 2 ex-alunos entraram atirando na escola Raul Brasil, fazendo várias vítimas fatais. A chacina, em março deste ano, chocou o país. Os rapazes de 15 e 17 anos teriam largado os estudos por ofensas sofridas. Já em 2017, em Goiânia, um jovem de 14 anos invadiu um colégio particular e atirou contra os colegas. Ele foi apreendido após matar 2 adolescentes e deixar outros 4 feridos. A polícia falou que foi vítima de piadas e que se inspirou no massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, ocorrido anos antes. Quem pega uma arma, seja aos 15 anos ou na idade mais adulta,
e quer exterminar Mônica o outro. Álvares, psicóloga. Por causa de determinada frustração, ele está num nível de intolerância patológico. Ele não está protegendo a vida, ele não está se defendendo, ele está com um sentimento de ira, de raiva tão exacerbado, tão sem controle, que a solução que ele dá para o conflito é exterminar o outro indivíduo. E às vezes extermina pessoas que nem têm a ver com o conflito. Se a gente está com uma sociedade doente, nós precisamos tratar não só do corpo, coração, pulmão, intestino, né? Dos ossos. O cérebro também é um órgão. Ele também precisa receber tratamento. Este estudante, que também não quer se identificar, já esteve do outro lado. Ao invés de vítima, foi agressor. Praticava bullying e insultava professores. Decidiu mudar. Isso foi possível graças a um projeto da Escola de Qualificação Profissional. Ele não só largou as drogas, como se transformou no aluno 100% focado. Eu sempre tive um histórico de agressão e, assim, através do tempo eu pude perceber os estudos que era mais importante para mim. E muitas das vezes as amizades, má influência, também estavam me prejudicando. Então, através de muitas conversas, estudos também, eu pude mudar. Eu estou sendo melhor na minha casa, com a minha família, na escola e tentar estudar mais. Eu sei que eu posso melhorar muito mais. Eu aprendi várias coisas, até como eu chegar no mercado de trabalho, como eu me comportar. Então, isso é bom também. Não só para mim, mas para as outras pessoas, que eu possa levar esse conhecimento para eles também. A diretora do Centro de Ensino desabafa. O trabalho é árduo, principalmente porque a escola precisa atrair os alunos envolvidos com o tráfico. O nosso aluno de hoje em dia não é como o aluno de antigamente. Janaína Almeida, né? diretora. Os interesses são diferentes. Hoje em dia, a parte externa da escola oferece coisas que os meninos, se a gente não conseguir atraí-los para a escola, vai conseguir tirar os meninos da escola e eles sabem lá para onde é que eles vão. Nesta outra escola, em Samambaia, cidade a 35 quilômetros de Brasília, a solução foi levar a polícia para dentro da classe. O batalhão escolar passou a fiscalizar as ações dos jovens e conseguiu, com isso, conquistar a confiança dos adolescentes. A varredura é feita pelos policiais a pedido dos próprios professores, que muitas vezes são ameaçados com tesouras. Repórter Fernanda e canivetes. Tavares, Samambaia DF. A ideia não é constranger o adolescente na frente dos outros colegas, mas mostrar a importância de cuidar bem dos que ensinam. A intenção é simplesmente fazer com que a comunidade escolar tenha certeza que a Polícia Militar está no local. Capitão Newton, comandante do Batalhão de Polícia Constitucional Militar da de Polícia Samambaia Militar DF. É justamente a ostensividade, se fazer vista. Então, mesmo que a gente não reviste aquela própria sala que esteja acontecendo algum ilícito, para aquele aluno ou aquele cidadão que esteja cometendo um determinado ilícito, mesmo que ele não seja revistado, a sensação dele já não é de plena liberdade de fazer o que está errado. Ele fala bem assim, ó, a Polícia Militar está na minha escola constantemente, então eu vou procurar não fazer o errado, mesmo não sendo abordado naquela ocasião. Os policiais também batem papo com os estudantes e falam sobre a importância de valorizar e respeitar o professor. Os professores, eles são árduos guerreiros do dia a dia, merecem toda a nossa valorização e respeito. Da sociedade, o que seríamos nós? Sem os nossos mestres, sem os nossos educadores, as pessoas que formam todas as outras profissões. Realmente, os professores hoje eles estão coagidos, acuados, doentes, desenvolvendo várias doenças somáticas aí, e nós estamos aqui justamente para tentar minimizar esses fatores. O diretor comemora os resultados obtidos pela polícia junto à comunidade escolar. A gente percebe que quando o batalhão escolar está aqui, muda toda a rotina escolar para melhor. Marcílio Lacerda, diretor. Quando o batalhão escolar faz qualquer ação, mesmo que seja acompanhar a saída ou a entrada dos estudantes, é totalmente diferente. Policial revista mochila de aluno. Câmera mostra pés que caminham. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui.
Você pode rever esse e outros programas no Créditos nosso canal finais. no YouTube. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Ana Reis. Reportagem, Fernanda Mui-Laerte e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernanda Mui-Laerte. Cabelo e maquiagem, Kellen Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, André Eustáquio, Dácio Araújo e Patrick Gomes. Videografismo, Leonardo Veloso e Lucas Matias. Núcleo de Programação, Rosa Wazen. Núcleo Técnico, Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019. Audiodescrição, Viso Áudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco.